Olá amigos, sejam bem-vindos. Com este vídeo nós vamos atender a Ernestina Maria da Silva, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Luiz Campos Macedo Cruz, de Maceió, nas Alagoas. Afrânio José de Lima, em Uricuri, aqui em Pernambuco. E Pelópitas Silvestre Ramos, de São Paulo, capital. Então vamos responder a algumas perguntas desses amigos. A primeira pergunta é sobre o valor de reajuste do BPC. Eles querem saber se é 4,1% ou 4,48%. O reajuste do BPC seguirá o mesmo reajuste para quem ganha até um salário mínimo, ou seja, 4,1%. Quem vai receber 4,48% são aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais que um salário mínimo. Então, o salário mínimo do país agora é R$ 1.039. Esse aumento de 4,1% também é repassado para BPC e outros auxílios do INSS, tais como pensão por morte, auxílio-doença, porque o órgão não pode pagar valores menores que um salário mínimo. Então, respondendo aos amigos, o reajuste para o BPC será de 4,1%, passando dos R$ 998 para R$ 1.039. A segunda pergunta que nos fazem é sobre o PL 55, aquele PL que elevava a renda per capita para o cidadão solicitar ou manter o BPC de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, que foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Como sabemos, foi vetado pelo presidente na íntegra e voltou para o Congresso Nacional. Agora depende exclusivamente do Congresso Nacional derrubar ou não o veto presidencial. Na realidade, vai prevalecer a vontade da Casa Legislativa. Se o presidente vetou o PL 55 que veio do Congresso Nacional, o PL volta para o Congresso. Se o Congresso derrubar o veto presidencial, o presidente da República não pode fazer mais nada. Mesmo que ele não queira assinar, o próprio Congresso se encarrega de transformar esse PL em uma lei. O PL vai receber um número e se transforma em lei. Então agora não depende mais do presidente da República a aprovação do PL 55. Depende exclusivamente do Congresso Nacional. O que acontece é que o Legislativo pode fazer uma lei, aprovar, o presidente não aceitar, voltar para o Congresso Nacional e ela ser aprovada. O inverso não acontece. O presidente pode emitir uma MP, pode emitir um decreto, mas por obrigação tem que ir ao Congresso Nacional. Se o presidente disser sim, o Congresso disser não, prevalece a vontade do Congresso. Se o Congresso disser sim, o presidente disser não, continua prevalecendo a vontade do Congresso Nacional. Então, respondendo aos amigos, o PL 55 depende agora exclusivamente dos senhores parlamentares derrubar ou não derrubar o veto presidencial. A terceira pergunta é sobre o tempo de espera dos benefícios, de análise dos benefícios. Se o cidadão recebe a partir da carta de concessão ou a partir da data de entrada do requerimento. O trabalhador que vai se aposentar e que deu entrada no INSS para a sua aposentadoria, ele começa a receber, se for aprovada, a partir da data de entrada do requerimento, ou seja, da DER. A partir desta data já está valendo. Um exemplo, o cidadão pediu a aposentadoria dele ao INSS.
Vamos supor que ele ganhasse, ou que ele ganha R$ 3.000 por mês. E o INSS passou 10 meses para analisar o processo. A partir da data de entrada do requerimento da DR, já conta esses valores. Se passaram 10 meses, o cidadão tem direito a 10 vezes o valor, que é de R$ 3.000. Então são R$ 30.000 de atrasados. Quando o INSS comunicar através de uma carta de concessão que o cidadão está aposentado, ele recebe de uma só vez todos os atrasados, ou seja, a partir da data de entrada do requerimento. Isso não tem nenhum problema. O problema é quando o INSS nega, porque o cidadão não tem mais os atrasados para receber. Outra coisa sobre a aposentadoria é que quando sair a sua aposentadoria, a carta de concessão, antes de sacar o primeiro benefício, é necessário que se façam todos os cálculos para saber se está correto. Porque enquanto você não retirar o seu primeiro benefício, a sua aposentadoria ainda não está concretizada. Isso quer dizer que se o cidadão notar qualquer falha, qualquer erro nos cálculos que a Previdência Social fez, coisa que não é raro, ele já pode entrar solicitando que se corrija antes, como dissemos, de sacar o primeiro benefício. Então, conta-se a partir da data de entrada do requerimento o valor que ele vai receber, não da data que o INSS faz a comunicação, a chamada carta de concessão de aposentadoria. Então este vídeo foi atendendo a Ernestina Maria da Silva, Luiz Campos Macedo Cruz, Afrânio José de Lima e Pelópitas Silvestre Ramos. Sobre o BPC, vale salientar que o cidadão a partir de 65 anos de idade e que recebe o benefício de prestação continuada, ele não é chamado para perícia, porque muitas pessoas nos comentários perguntando: eu tenho 70 anos, 65 anos, 70 anos, recebo BPC, vou ser chamado para perícia? Não. Se for por idade, o cidadão não é chamado para perícia. Para a perícia médica, serão chamados ou seriam chamados o pessoal que recebe, os beneficiários que recebem BPC, mas por deficiência. A partir de 65 anos, que não tem condições de se sustentar, nem a família tem, o cidadão não é chamado para fazer perícia médica. Ele pode ser chamado lá por outro motivo. A falta de um documento, uma irregularidade no benefício, que muitas vezes é um comprovante de residência, um número do CPF, o nome da pessoa ou da mãe que não está batendo, mas nunca por perícia médica. Digo isso para BPC que recebem por idade. Agora, deficientes que têm BPC podem ser chamados para perícia médica, para comprovar ou para saber se a deficiência continua. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.